Hoje a aula é no quadro, porque eu quero explicar o motivo pelo qual não se deve estimular os pontos de acupuntura em casa sem o aconselhamento ou a atuação de um profissional da área. Tá? Os pontos de acupuntura, eles têm maior número de terminações nervosas. Então, são pontos sensíveis que causam um efeito fisiológico devido ao estímulo ser intenso no hipotálamo. Ele tem um efeito fisiológico proeminente. Então não deve ser utilizado sem que você entenda profundamente sobre os pontos de acupuntura. Eu vou dar aqui alguns exemplos para que vocês saibam o quanto que o ponto de acupuntura, ao mesmo tempo que ele pode ser curativo se bem utilizado, ele também pode fazer mal caso seja mal utilizado. Tá? Por exemplo, o R7 a gente usa, que na medicina chinesa a gente chama para tonificar o yang dos rins. Tá? Tonificar o yang dos rins. Isso significa, traduzindo para medicina moderna, estimular as adrenais. Tá? Então, o paciente, por exemplo, tem fadiga adrenal, você pode usar o R7, vai ajudar, caso ele não tenha uma pressão alta. Mas, por exemplo, se for utilizado o R7 ou estimulado o R7 numa pessoa com pressão alta, a pressão pode subir mais ainda. Entende? Então, por exemplo, você tem aqui também o VB20, é um outro bom exemplo, fica aqui abaixo do processo mastoide, na base do crânio, que é uma região onde o centro vasomotor fica ali muito próximo, mas o nervo vago, que é o maior nervo do sistema nervoso parasimpático, está ali. Então é um ponto, a Lagoa do Vento, é um ponto que abaixa a pressão arterial, tá? Abaixa a pressão arterial sistêmica, porque tonifica o sistema nervoso parasimpático. Então, vamos supor que você usa o VD20 num paciente, numa pessoa que tem pressão baixa. A pressão cai mais ainda. Tem um exemplo aqui, o F3, é muito comentado, do IN, né, para a utilização para poder tonificar o fígado e até beneficiar o metabolismo do fígado. Ok, isso é uma das indicações. Mas, como ele faz a energia circular, não é indicado. Por exemplo, uma das contraindicações, caso a pessoa tenha alguma deficiência a nível de sangue. Porque tradicionalmente na medicina chinesa, tudo que você faz circular, o qi, demais pode atrapalhar o sangue. Tá? E aí a pessoa, por exemplo, às vezes tem hematócrito, hemácias baixas, ou ela pode ter uma hemoglobina baixa, hemoglobina glicada, ou uma hemoglobina baixa por algum tipo de anemia. Tá? Então, perceba que quando você escuta na internet para estimular algum ponto, não faça, porque os pontos de acupuntura são muito sensíveis e eles têm mais terminação nervosa do que regiões que não são pontos de acupuntura. Então, quando você estimula, aquilo tem um efeito fisiológico poderoso. Eu já acompanho pacientes que mudam 300% a taxa hormonal no exame de sangue, acompanho pacientes que melhoram o sono. Então, todas essas grandes melhoras, também se for mal utilizado, pode vir para piora. Por exemplo, e também você tem a questão sistêmica, né, relacionada aos 5 movimentos. Você coloca aqui, por exemplo, o movimento madeira, ele gera o movimento fogo. E o movimento fogo gera terra. E a terra gera o metal, e o metal gera água. Tá? Esse complexo sistema também é relacionado aos pontos de acupuntura. Então a água, para que haja saúde, tem que dominar o fogo tem que fundir o metal. O metal corta a madeira e a madeira domina sobre a terra. E a terra delimita o caminho da água, assim como nas montanhas a parte geográfica. Pois bem, vamos supor que eu vou usar aqui um ponto no paciente, o F8, fígado 8, é o ponto de tonificação da madeira, tá? O F8.
Aí eu utilizei o F8, ele é um ponto de tonificação da madeira. Mas se esse paciente tiver com os rins fracos, que é o movimento água, vai atrapalhar mais ainda os rins do paciente. Então, todo o sistema de acupuntura, de escolha de pontos, é muito complexo. Não deve ser usado por quem não é profissional. Então, essa é a dica de hoje. Um abraço, um bom final de semana a todos.